Boa tarde, pessoal. Vamos repetir aquele exercício feito em sala, porque não deu para finalizá-lo. É de um projeto hidráulico da parte de coluna de água fria. O objetivo do exercício, só relembrando, é calcular todo o dimensionamento da coluna de água fria 1, dessa primeira coluna de água fria aqui, ó, onde eu desenhei essas setinhas do fluxo de água só para poder ficar mais fácil de visualizar. Lembra que a gente tinha comentado sobre a questão de ter duas saídas do reservatório, de duas câmaras, e quando eu faço o cálculo de uma água fria 1, que está aqui ao lado esquerdo do prédio, eu vou procurar o caminho mais longo para trabalhar a favor de segurança. Então eu vou sair desse caminho aqui, ó, por B, e não pelo A, porque esse é o caminho mais longo. O mesmo eu faria se eu fosse calcular a água fria 4. Eu deveria sair pelo caminho mais longo, que aí seria o inverso. Sairia reservatório A, para depois de A a B, e assim dar procedimento. Certo? Então, nosso cálculo aqui é desses trechos. Então, eu tenho que primeiro determinar qual o peso que sai em cada andar aqui, em cada coluna, para eu ter um peso total no meu prédio. E aqui tem as peças de utilização nesse exemplo nosso. A água fria 1 é de um banheiro, então todos os 5 andares têm um banheiro em cada um, de lavatório, chuveiro e vaso com válvula de descarga. Lá no quarto, a água fria do mesmo jeito, são 2 banheiros em cada extremidade. E essas duas do meio, a 2 é para cozinha e bebedouro, e o 3 é para tanque e máquina de lavar, para área de serviço. Então, copiando aqui, ó, a gente tem que olhar nas tabelas qual que é o peso de cada elemento. Lembrando que as tabelas é essa aqui, ó, tabela 1.3, tem o peso aqui de cada elemento. O peso do lavatório, 0,3. Do chuveiro aqui, ou ducha, que é o caso mais crítico, 0,4. O vaso com válvula de descarga, que é 32. A pia, que é 0,7, o bebedouro, que é 0,1, o tanque de lavar roupa, 0,7, a máquina de lavar roupa, lavadoras aqui, ó, é 1, e, claro, lavatório, chuveiro e vaso a gente já tinha observado aqui. Então, olhando nessa tabela, na página 2, eu consigo vir aqui, ó, e colocar 0,3 lavatório, 0,4 chuveiro, 32 o vaso. Pia 0,7 e 0,1 bebedouro. Tanque 0,7, máquina 1 inteiro. De novo, lavatório 0,3, 0,4 e 32. Com isso eu tenho o peso total que sai em cada andar da coluna 1, 2, 3 e 4. Sai 32 em cada andar. Sai 0,8 em cada andar, sai 1,7 em cada andar e sai 32 em cada andar. Só para a gente ter o consumo total do meu prédio, todos os 5 pavimentos aqui, ó, eu vou ter 5 vezes esse valor, vou ter 5 vezes esse outro valor, vou ter 5 vezes esse valor e aqui de novo 5 vezes esse valor. Então, eu tenho 163 no primeiro e último água fria, 4 inteiros na água fria 2 e 8,5 na água fria 3. Certo? Se eu for somar aqui todas as minhas 4 colunas, o prédio inteiro tem um peso aí, ó, de 339,5. Esse é o peso total do meu prédio. Só para a gente ter uma contabilização. Quando eu venho fazer aqui o cálculo de coluna, a gente vem preencher os trechos que percorre essa água pela água fria 1. Então, eu tenho o trecho que vai de reservatório até o ponto B, depois de B até o ponto A, depois de A até o ponto C, depois C até o ponto 5, 5 até o ponto 4, 5 até o 4, vou mudar aqui, 5 até o ponto 4,
4 até o ponto 3, 3 até o ponto 2, 2 até o ponto 1. Então, esses são os trechos que eu tenho para minha coluna água fria 1. Cada andar eu tenho um valor de 32,7 de peso. Então, eu tenho 32,7 no primeiro andar, 32,7 no segundo, 32,7 no terceiro, no quarto e no quinto andar. Lembrando que os demais aqui, ó, eu não preencho. Porque eu não tenho um outro banheiro no ponto C, não tenho outro banheiro no ponto A e muito menos no ponto B. Eu tenho só banheiros em 5, 4, 3, 2, 1, que é o total que eu tenho no meu prédio. Então, quando eu for acumular a água, vem de baixo para cima, a água do trecho de 2 até 1 é exatamente os 32,7. A água do trecho de 3 até 2 abastece a água que desce nesse fluxo, nesse sentido aqui, ó, abastece 2 andares. Então, ela é igual o resultado que eu tinha mais aquele andar. E o trecho de 4 até 3, ele leva água para 3 andares. Então, ela é igual ao que eu já tinha mais um andar. Certo? E o próximo, do mesmo jeito. O trecho de 5 para 4, ele desce a água que vai para 4 andares. Então, nada mais é do que eu somar mais um valor. E o de cima e último é esse trecho de C até 5. Ele leva água para 5 andares. Então, ele somando 5 vezes o 32, dá aquele 163,5 que a gente já tinha pensado nele ali. Agora, esses 3 pontos de cima são barriletes. Qual água que passa no trecho de A até C? Qual água que passa no trecho de B até A? Então, tudo isso aí eu tenho que contabilizar lembrando das outras colunas agora. A gente percebe que a água que passa nesse sentido de A até C não abastece só água fria 1 agora. Não abastece água fria 2 toda também? Então, isso que eu tenho que lembrar. Deixa eu fazer separado aqui, ó, um cálculo de barrilete. Se eu tenho um trecho de reservatório até ponto A, ou de reservatório até ponto B, ou entre A e B, certo? Ou entre A e C, ou entre B e D. Posso ser separado ou posso pensar e jogar aqui. Eu fazendo o barrilete separado, eu posso contabilizar o peso que cada trecho desse corresponde. Por exemplo, o trecho que vai de A até C, que é esse que eu estou pensando agora, o trecho que vai de A até C, a água que ele possui não é água que leva para 2 colunas inteiras, 1 e 2 junto. Coluna 1 inteira tem esse valor, coluna 2 inteira tem esse valor. Então, se eu somar esses dois valores aqui, eu tenho um valor de 167. Então, o trecho de A e B tem 167,5 de peso acumulado aqui, ó. E é claro que o trecho de A até C aqui é isso que eu vou ter, 167,5. Certo? De A até C. Agora o trecho de B até D aqui, esse outro lado, que eu estou passando o mouse. De B até D, ele leva água para água fria 3 e 4 junto, não é? Então o trecho de B até D, esse trecho de B até D, vai ser 3 e 4 juntos. Então a somatória desses dois valores aqui, ó, que dá 172 inteiro, corresponde ao trecho BD, 172. Não entra aqui no meu cálculo agora da água fria 1, mas eu já sei aqui o diâmetro que eu vou precisar desse trecho de B até D. E o trecho de AB? Do jeito que eu desenhei o fluxo de água aqui, ó, ele vai de B para A, abastecendo as duas colunas de cá, não é? Lá, a água que passa, chegou no B, metade da água vai para um lado e a outra quantidade vai para o outro. Do B no sentido A, abastece água fria 1 e 2 juntos, ou seja, o 167,5. E o B que vira para o lado D é o 172 que a gente já olhou. Mas se eu fechar esse registro aqui e trabalhar só com a água vindo por esse outro tubo que eu estou passando o mouse, quer dizer o que agora? Quer dizer que se a água descer até o ponto A, ele não vai ramificar para um lado e para o outro?
Chegou no ponto A, a água que vai passar no tubo AB, agora vai ser uma água virando para o lado direito. E a água que encaminha para o lado direito leva a água para 3 e 4 junto. Então, se eu pensar no 3 e 4 juntos, o valor agora é 172. Então, o que eu tenho de conclusão? O dia que a água funcionar da direita para a esquerda, o consumo é de 167,5 de peso. E o dia que a água trabalhar da esquerda para a direita, o consumo é de 172. Então, eu tenho que pensar nas duas possibilidades quando eu fechar os registros, ou A ou B, em algum momento do uso. Então, se eu tenho as duas possibilidades, eu vou escolher a mais crítica. Então, o trecho AB vai ter como valor máximo o 172. E o trecho entre reservatório A ou reservatório B? Se eu fechar um desses caminhos, toda a minha água do prédio vai ter que caminhar por um caminho só. Então, todo o meu prédio tem que passar por esse trecho res A, ou, se eu fechar esse caso, toda a água do meu prédio tem que passar no trecho res B, para abastecer o prédio. Então, eu pensando no caminho mais crítico, é quando um lado está fechado e o funcionamento é só pelo outro. Então, o meu res A e B tem que ser o total, os 339,5 para cada um desses casos, certo? Então, esse aqui é o cálculo do meu barrilete. Agora, como eu estou fazendo só da água fria 1, eu vou anotar aqui, ó, qual o peso total, então, de res B? 339,5. Qual que é o peso total do trecho AB ou BA? 172. Com isso eu tenho preenchido todos os meus dados. E como que eu faço o cálculo aqui de vazão? A vazão nada mais é do que eu pegar 0,3 e multiplicar pela raiz desse valor aqui, ó. Raiz do peso. Então, se eu pegar 0,3 vezes raiz do peso, eu encontro a minha vazão. E eu faço isso para todas as minhas linhas. Aí eu encontro os pesos, as vazões de cada trecho. A vazão do primeiro trecho, a vazão do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o último trecho, que dá 1,72 litros por segundo. Já o diâmetro eu vou observar pelo ábaco da folha 3, certo? Então, olhando esse ábaco da folha 3, eu tenho aqui, ó, um peso de 340. Eu olho aqui, ó, peso 300, 400, 350, 340, tá um tracinho aqui a menos, ó. 340 tá aqui assim, ó. 340. Esse trecho de 340 tá na faixa dos 50 de diâmetro. Olha lá, o 50 não vai oscilar aqui, ó. Mais fácil aqui, ó. O 50 vai oscilar de 110 a 460. Então, nesse meu caso aqui, ó, 340 está incluído nos diâmetros de 50. Peso de 172 também está incluído no diâmetro de 50. Peso de 167 também está dentro do trecho de 50. Peso de 163 também. Trecho de 130 está por aqui no mouse, também é 50. 98 de peso já não está nesse trecho. Ó, o trecho de 40 agora, trecho de 40 aqui, ó, diâmetro 40. Está indo dos 42 até os 110 de peso. Então, de 42 a 110 de peso, eu tenho diâmetro de 40. Então, 98 está nesse intervalo. 65 está aqui, ó, 65, então também é 40. E 32 de peso. 32 de peso está aqui, ó. Né? 32 de peso, estamos indo por aqui. 32 de peso está em qual diâmetro? Diâmetro de 32. Então, o último trecho é 32. Certo? A velocidade é igual à fórmula, é igual a 4.000 que multiplica
essa vazão que eu encontrei, depois eu vou dividir pela relação de π vezes esse diâmetro aqui, ó, π vezes o diâmetro G6 aqui, elevado ao quadrado, certo? Vou colocar mais um parênteses aqui, só para garantir a fórmula. Então, eu tenho uma velocidade de 2,82. E aqui, se eu descer, eu calculo de 1 por 1. Então, quer dizer, batendo na calculadora, 4.000 vezes 3,93 dividido por π vezes 50 ao quadrado dá 2, 1,98, 97 e assim por diante. Lembrando que nenhuma velocidade pode ser maior que 2,5. Então, as velocidades têm que ser menor que 2,5. Olhando aqui todos, esse aqui não passou, certo? Para que eu corrija ele, eu tenho que pegar o diâmetro e usar o próximo. O próximo depois do 50 é o diâmetro 63. Quando eu mudo aqui para 63, automaticamente o cálculo da minha velocidade caiu para menos que 2,5. Agora, todas as minhas velocidades são menos que 2,5. Então, agora está totalmente correto. Então, quer dizer, agora eu posso continuar trabalhando tranquilamente, já que eu mudei o diâmetro anterior. Vamos fazer essa análise para os barriletes, para todo o meu barrilete, certo? Então, quer dizer, no meu prédio aqui, se eu quiser determinar todos os diâmetros desses trechos aqui, entre C e D aqui, ó, é só analisar meu barrilete. É claro que a questão da vazão é só jogar na fórmula, né? Que eu pego 0,3 raiz desses pesos, e aí eu tenho minhas vazão aqui. É só pegar o diâmetro de acordo com o ábaco. Lembrando lá que os 339 deu diâmetro de 50, né? O 172, lá, o 172 e o 167, tudo está no intervalo de 50. E a questão da minha velocidade, jogando aqui, velocidade só deu problema nesses casos da parte do res A e res B, né, que eu já tinha até visualizado aqui o problema. Então vai ser 63 para um, 63 para outro. Então o barrilete está todo definido. Vai ser 63 e 63, 50, 50, 50. E o restante aqui, ó, C5, 54, 43, 32, 21. Já está aqui, ó. C5, 54, 43, 32, 21. Vai ser 50, 50, 40, 40, 32. Certo? Agora, comprimento real. Comprimento real, em metro também, nada mais é do que o comprimento que eu tenho aqui em minhas cotas. O trecho de res até B tem 2 metros. O trecho de B até A tem 2 metros também. Eu não coloquei as cotas aqui na horizontal, mas vocês lembram aí no caderno, aqui tem 2 metros. O trecho de A até C eu também tinha colocado 2 metros. O trecho de C até 5, eu tinha colocado 5 metros na horizontal, mais 1 na vertical. Então, 5 e 1, 6 metros. E cada pé direito aqui tem 3, 3, 3, 3. Certo? Agora, o comprimento equivalente é em relação às peças de utilização. Certo? As peças de utilização. Eu vou dar uma pausa só para colocar nesse desenho os diâmetros já definidos, para ficar mais fácil visualizar onde tem redução e onde não tem. Tá aí, pessoal. Coloquei os diâmetros aqui para ficar mais fácil a gente visualizar e os locais que reduzem. O primeiro local que vai reduzir é nesse ponto B para frente, que vai de 63 para 50. Eu já coloquei até em polegadas para poder olhar melhor na tabela. Lembrando lá que o 60 para 50 é de 2,5 para 2. Outro local que vai reduzir é aqui no trecho do ponto 4, vai de 50 para 40. Então vai de 2 para 1,5. E no ponto 2 vai de 40 para 32. Vai de 1,5 para 1/4. Certo? Então vamos trabalhar isso aí. Comprimentos equivalentes
vai depender daquela tabela que a gente tem lá no final. Aqui, ó, a última folha. Nessa tabela, aqui embaixo, aqui, ó, a gente trabalha aqui, ó, com a tabela de PVC, que é o nosso caso. Então, essa última tabela que a gente vai trabalhar. Vou tentar ampliá-la aqui para ficar mais fácil a gente poder observar os resultados. Que já dá para observar. Certo? Então, eu tenho que agora, a partir do meu desenho, visualizar qual tipo de peça tem em cada trecho. Então, o primeiro trecho é de reservatório até B. No trecho entre reservatório e B, lembrando que a peça final, ela conta só no próximo trecho, então eu começo contando a peça inicial e morre no ponto antes da peça. Então, esse primeiro trecho vai, esse tubo 63 inteiro, com registro de gaveta. E esse T não entra agora, só depois. Então, esse trecho vai ter só um registro de gaveta de 63. Então, se eu olhar aqui, ó, 63 é o mesmo que 60. Essa linha aqui. Só que eu vou procurar o registro de gaveta. Então, continuando nessa linha aqui, eu chego aqui no meu registro de gaveta aberto. Então, eu tenho um total de 0,9. Então, eu vou anotar aqui, equivalente a 0,9 metros. Substituir o meu registro por 90 centímetros de tubo. O próximo trecho de B até A, vai entrar esse T, certo, agora, e, é claro, a redução nossa. O T ainda era de 63 e depois eu faço a redução para 50. E esse T, a água entra no lado e sai de um dos pontos principais. Então, isso se chama de bilateral, quando a água entra pelo lado e sai por um dos dois lados. Bilateral. Então, eu tenho um T de 63 bilateral. Então, eu tenho aqui, ó, 60 e procuro um T de saída bilateral, que ele entra pelo lado e sai por um dos dois lados. Então, tem 7,8. Por enquanto, é um total de 7,8, só para lembrar aqui. Mas falta a redução. E a redução nossa é uma redução de 2,5 para 2. Na tabela, o local que dá para observar a redução é essa tabela mais em cima aqui, ó, de aço galvanizado. Mas não tem outra para olhar a redução. Então, eu procuro aqui 2, vamos lá, de 2,5 para 2. Então, eu procuro aqui de 2,5 para 2, é essa. 2,5 para 2 tem 0,35. Então, eu vou pegar 0,8 mais 0,35, vai dar o quê? 8,15. Então, eu ponho 8,15, ou se eu quiser arredondar, arredonda para mais, 8,2. Trechos de A até C. De A até C, eu tenho esse T agora, que eu não tinha contado ela ainda, certo? Esse T aqui. Só que a água ela entra e passa direto. Ela não faz curva quando a água continua o percurso que eu estou calculando, certo? Se a água passou direto, eu vou olhar um T de passagem direta de diâmetro 50. E não tem mais nada. Não tem redução, não tem registro, não tem nada nesse trecho. Então, eu só tenho um T de passagem direta de 50. Então, voltando aqui, lá embaixo de novo, olhando no 50 aqui agora. Ó. O T de passagem direta, que a água percorre reto no T, vale 2,3. Então, eu ponho 2,3. O trecho de C até 5. Vamos olhar ele agora. Do C até chegar no 5, a água caminha direto, passa por um T de passagem direta de 50 de novo, só que aqui ele faz uma curva ou um joelho. Aí depende do enunciado. Aqui eu não coloquei no enunciado, mas vamos considerá-lo como curva. Mas tem que estar especificado. Se não tiver especificado, você escolhe. No nosso caso, vamos usar como curva. Então, eu vou ter um T de passagem direta, uma curva e mais nada. Nesse trecho C5. E tudo de 50. Então, eu vou olhar lá, um T de passagem direto de 50, já tinha especificado 2,3, só que eu vou somá-lo com uma curva de 90 de 50. Então, o valor é 1,3, certo?
2,3 de T direto com 1,3 de curva de 90, eu vou ter um total de 3,6 total. Agora, trechos de 5 até 4. Do 5 até o 4, eu vou ter um T continuando passando direto, a água vai passar direto nele, não vai virar. Que hora que eu uso um T de saída lateral aqui? Ó? Quando eu precisar calcular o chuveiro desse quinto andar. Aí eu vou ter que pegar a pressão que eu tenho no ponto 5, que eu vou calcular aqui nessa tabela, e aí eu vou prosseguir usando um T saindo lateralmente para poder ir para o chuveiro. Mas meu objetivo é calcular a coluna, então eu vou descer a água pela coluna. Então a água desce direto, então eu tenho um T de passagem direto e não tenho redução nenhuma nesse pedaço ainda, de 5 até no começo do 4. Então de 5 até no começo do 4 eu tenho um T de passagem direta de 50, que ainda vale aqueles 2,3. Agora o trecho de 4 até 3, eu vou ter de novo esse T direto de 50, certo? O T passando direto de 50, só que vai ter uma redução nesse local de 2 para 1,5. Então eu tenho o próprio 2,3 ainda, mas eu vou somar com o resultado de redução 2 para 1,5. Então a redução ali, ó, a redução de 2 para 1,5, vamos ver onde ela está aqui, ó. Redução de 2 para 1,5 é de 0,28. Então eu vou pegar 2,3 mais 0,28, tá 0,58, arredondando 0,6. Agora o trecho 3 até 2, a água passa direto, não é? Um T direto, só que o T agora é de 40 sem redução. Esse trecho de 3 até 2 é um T direto de 40. Então, um T direto de 40 aqui, olhando na minha tabela de PVC de novo, um T direto de 40, que a 40 está aqui, e o T direto vale 2,2. Então, vou marcar aqui 2,2. E o meu último trecho é o trecho de 2 até 1, onde tem de novo um T passando direto, só de 40, só que vai ter uma redução depois de 1,5 para 1,25, ou seja, de 40 para 32. E eu vou calcular até no pé aqui da curva, não vou contar a curva como eu não contei em nenhum caso. Se eu precisar calcular a pressão dentro de algum aparelho do piso 1, aí eu entro a curva naquela conta. Mas eu estou calculando até 1 milímetro ali antes de qualquer conexão. Então, eu vou calcular até o ponto 1 aqui antes da conexão. Então, esse trecho vai ter um T direto de 40, que eu já sei que vale 2,2, a gente acabou de olhar, mais uma redução de 1,5 para 1,25. Redução aqui de 1,5 para 1,25. Redução aqui, ó, de 1,5 para 1,25. 0,21. Então, tem 0,2 mais 0,21, dá 0,41. Se eu for arredondar, arredonda para mais 0,5. Quem não quiser arredondar, 0,41, certo? Feito isso, essa tabela aqui que analisa as perdas de carga das minhas peças, já foi contabilizada aqui o comprimento equivalente de cada uma. Agora, o comprimento total nada mais é do que eu somar o real mais o equivalente em cada trecho. Então, aqui eu tenho a somatória, 3 mais 2,2, 3 mais 2,5 e assim por diante, certo? A gente conseguiu chegar até aqui na aula. Então, vamos dar procedimento aí. Lembrando que agora, essas partes daqui para frente são todas relacionadas ao restante que eu preciso para calcular a perda de carga em cada trecho. Eu vou saber a pressão final no ponto B aqui, nessa outra coluna o ponto A, no ponto C, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, esse último número aqui do trecho, que é o andar que eu estou calculando a pressão. Pressão no B, A, C, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Para isso, eu tenho que começar com a pressão disponível que eu conheço, que não é a pressão real. Esse primeiro ponto, só essa primeira linha, é o que a gente pode falar que é a pressão estática.
água parada. E a pressão a jusante aqui, que é a pressão real que eu vou ter, que é a pressão já disponível naquele local, já considerando a água em movimento. A pressão dinâmica, já desconsiderando as perdas de carga. Então, primeiro eu coloco uma pressão aqui disponível, sem analisar a perda de carga, que no caso é, então, a minha cota de altura, para que eu chegue no ponto B. Então, qual que é a altura que eu tenho até o ponto B? Considerando o nível da água. Até o ponto B, minha água vai ter 4 metros de altura, não é isso? Meu nível da água está aqui em cima. Então, ele já sai do reservatório com a pressão de 2 e chega aqui no ponto B com a pressão de 4, certo? No caso, é metros de coluna d'água. 4 metros de coluna d'água, certo? Então, eu tenho realmente esse valor. Então, eu tenho essa pressão de 4 metros de coluna d'água até o ponto B. Mas essa pressão é a pressão da água parada, é a disponível que eu tenho ali, mas é claro que esse registro vai fazer eu perder um pouco de energia, o próprio 2 metros de tubo vai fazer eu também perder energia. Então, eu tenho que tirar um pouco essa energia que está aí analisada. Para isso, eu tenho as perdas de carga aqui. Ó. Eu calculo uma perda de carga unitária e depois uma perda de carga total, que é pegar a unitária e multiplicar por quantos metros de tubo que eu tenho, certo? Para saber a perda total nos 2,9 metros de tubo. E essa unitária nada mais é do que uma letra J. Então, essa unitária é determinada por J, e lá na nossa tabela tem duas formas de calcular isso. Vocês podem ver que vão ter duas folhas parecidas, uma na folha 6, só que é para aços galvanizados, não é o nosso caso, e uma na folha 7, que é para PVC, certo? Para PVC, que é o nosso caso. Se vocês observarem na folha de vocês aí, eu incluí mais uma fórmula. Além dessa que está aqui, eu dei uma simplificada nela para apresentar. Ela está assim, ó, J é igual a 8,69 vezes 10 à quinta, vezes Q elevado a 175, vezes D elevado a menos 475. Tá, algo assim. Mas essa fórmula também funciona, só que ficou mais fácil essa outra para jogar na calculadora. Outra maneira que eu tenho, sem ser jogar pela calculadora, é olhar nesse ábaco aqui, ó, e pegar uma régua e traçar uma linha inclinada, ligando todos os pontos. Lembrando que eu tenho uma linha de J, que é o que eu estou tentando descobrir, uma de velocidade, uma de vazão, uma de diâmetro. Então, como eu tenho aqui todas as informações de diâmetro, vazão e velocidade, se eu marcar os 3 pontos e passar uma régua, aonde ele encontrar aqui é o meu J. Só porque não é tão fácil de observar nessa tabela, porque esses números tem que lembrar que eles são fracionários. Ó, o valor mais alto que o J pode atingir é um inteiro. Aqui ele começa com 0,001, 0,002, 0,003, 4, 5, 6, 0,009 e depois 0,01. Aí 0,02, 0,03 e assim por diante. Até chegar na casa decimal, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, um inteiro. Então tem que tomar muito cuidado se for usar essas réguas com essas frações. Na hora que pega o número 4 aqui, você tem que lembrar que esse 4 não é um 4 inteiro, é 0,04. E aqui a mesma coisa, ó, vai de 0,1 até 10. Então 0,1 está aqui, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9 e 1 inteiro. Aí aqui são números inteiros mesmo, 2, 3, 4, 5 até chegar no 10. Na vazão também começa com 0,01, 0,04, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, até chegar no 1 inteiro. Aí daqui para lá são inteiros até 10, aqui é 20, 30, 40, 50, até chegar no 100. Entenderam como é observar essa régua? Mas se quiser usar a fórmula, é mais vantajoso, porque você encontra um valor bem real. Então, se eu for jogar aqui na fórmula, vou tentar jogar essa fórmula no Excel, eu jogo aqui, ó, igual
A fórmula que eu passei para vocês aí, que não é essa aqui, é uma mais simplificada, ela está assim, ó, 8,69 vezes 10 à quinta, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 0, vezes 100 mil, vezes a vazão está aqui, elevado a 1,75, depois eu tenho vezes, abre outro parênteses, o diâmetro elevado a menos 4,75. Aí eu chego num valor de J, que normalmente é menor, o máximo é 1, então deu um valor de 0,049. Esse é o valor do J. E esse valor do J, se eu jogar na fórmula para todo mundo aqui, ó, eu vou obter todos os possíveis valores de J de fora a fora para cada diâmetro, para cada vazão. Já que a fórmula inclui diâmetro e vazão no cálculo. Se eu tivesse tentado jogar uma régua aqui, ó, eu ia jogar uma régua ligando aqui, ó, 60 e pouco, 63, que está aqui no 2,5. Esse 60 ia passar, olha lá, ó, fica mais fácil aqui, ó, na vazão de 5,53. A vazão de 5,53 está aqui, ó. Então eu ia pegar e fazer uma linha que passava de 63 aqui. Aí essa linha ia passar aqui no 5, pouco. Ela ia descendo, ia passar na velocidade de 1,7 mais ou menos. Ia terminar por aqui assim, num J de 0,040 e alguma coisa. 0,049. Tá vendo? Essa régua aqui ia ser passado assim, ó, onde meu mouse está passando aqui agora. Ó, meu mouse ligando 63, passando 5, pouco de vazão, passando no 1,70 e pouco de velocidade e terminando aqui no 0,05 praticamente. Certo? Como é olhar a régua ou jogar na fórmula, tá na mesma. Agora, quanto é a perda de carga total? É pegar o J vezes o L, já está até aqui escrito na tabela. Eu pego esse J igual esse J multiplicado pelo comprimento total, ou seja, o real e o equivalente juntos. Então, eu tenho a perda que teve nesse trecho. O que significa tudo isso? Que nesse 2 metros de tubo aqui, que tem um registro, nesse 2 metros de tubo de 63 com o registro, deu uma perda de carga de 0,14 metros. Então, como se tivesse perdido 14 centímetros de pressão. Se a pressão era 4, mas eu tirei 0,14 por causa da perda de carga, eu vou ter uma pressão final de 4 menos esse 0,14. Então, realmente, a pressão que chega no ponto B aqui, antes de entrar no T, chega com 3,86. Não chega com 4 inteiro porque teve perda de carga. Ele era 4 com água parada, liguei a água, a pressão cai para 3,86. Entendido? Agora, como que eu continuo esses cálculos? Eu tenho que levar essa pressão para o próximo ponto, para o próximo e assim por diante. E a primeira coisa que eu tenho que ver é se mudou a altura, a cota, certo? Se houve diferença de cota. Entre o B e o próximo, que é o A, teve mudança de nível. Tá vendo aqui que está no mesmo nível? Então, aumentou ou diminuiu a pressão por questão de altura? Não. Então, não vai ter diferença de cota. Então, esses próprios 3,6 já vou jogar como pressão disponível para o próximo ponto A, para que assim eu possa tirar a perda de carga dele e saber a pressão jusante final. Então, meu próximo aqui é igual a pressão mais a cota, que no caso não teve mudança. Então, esse 3,86 que está aqui, eu repliquei ele para o ponto A. Então, meu ponto A está tendo 3,86 de pressão disponível, mas não é a pressão real em movimento, dinâmica. A pressão real vai ser aquela quando eu tirar a perda de carga do trecho. E como é tirar a perda de carga do trecho? A perda de carga unitária já foi calculada, meu J, e essa outra aqui é sempre igual a ela multiplicado pelo comprimento do tubo. Esse trechinho de tubo aqui, ó, por causa do T saindo bilateralmente aqui, ó, aumentou muito
o comprimento total somado, ou seja, real mais equivalente. Então, eu tenho 10,2. Então, quer dizer, nesse trechinho, perdeu muito mais energia do que antes, que a água teve que fazer uma curva, então eu perdi quase 1 metro de energia, certo? Se eu perdi quase 1 metro de energia, minha pressão real aqui no ponto A em movimento é os 3,86 menos o que eu perdi, 3,03. Minha pressão no ponto A. Pressão no ponto B, 3,86. Pressão no ponto A, 3,03. Certo? E eu vou repetindo esse processo. Para eu ir para o próximo ponto, que é o C, do A para o C, mudou a cota de altura? De novo, não. Então, de novo, não tenho cota. De novo, eu vou pegar o 3,03 e somar com 0. Então, eu vou replicar os 3 de pressão em A para o ponto C. Só que nesse trecho, eu devo ter perdido um pouco de energia. Provavelmente foi menos, porque agora a água passou direto. Mas eu vou perder um pouco de energia. Então, como eu vou calcular isso? De novo, com J vezes o comprimento. Então, de novo, eu posso replicar essa fórmula aqui ó, em tudo. Ó. É basicamente, ó lá, J vezes L em todos os trechos. Então, eu estou perdendo 0,34 metros de energia. Então, quanto é a pressão jusante aqui? É os 3,03 menos 0,34. Então, a pressão chegou no ponto C só com 2,69. Está vendo que a pressão só está diminuindo? Porque eu estou só andando, perdendo energia para o meio e a água não desce. Quando tiver queda, aí eu vou aumentar minha pressão pela queda. Mas enquanto a água permanecer no mesmo nível, eu só vou perdendo energia porque minha água vai passando dentro de tubo, dentro de conexões e assim por diante. Agora, esse 2,69 é a pressão no ponto C. E quanto é a pressão no ponto 5? É o que eu vou determinar agora. Então, para sair do C até ir no 5, agora deu queda. Não caiu 1 metro de altura? E essa queda aumenta a minha pressão. Então, eu tive uma diferença de cota de 1. No final, a pressão disponível para chegar em 5 vai ser algo igual aos 2,69 mais 1. Então, 2,69 está aqui. E eu estou prevendo, por enquanto, 3,69 aqui, até que eu tire as perdas de energia. Certo? Então, eu tenho 3,69 no ponto 5. Só que o ponto 5... esse caminho passou por um T direto e uma curva, e quando eu somei tudo isso, os 6 metros de tubo que tinha, mais o comprimento de conexões que eu converti, eu tenho 9,6 metros de tubo. Multiplicado pelo valor unitário, eu tenho 0,75 metros de energia que eu perco, quase 1 metro, 75 centímetros. Então, a energia que vai chegar ali, eu ganhei 1 metro de descida, mas estou perdendo quase 1 metro de pressão. Mesmo assim, ainda vai melhorar um pouco minha pressão. Ela é os 3,69 menos a energia que eu perdi. Então, chegou com 2,94. Certo? 2,94 é a energia que está chegando aqui no pé do ponto 5, antes de passar pelo T. Agora, do 5 para o 4, não vai ter uma queda de 3 metros? Então, eu vou ter uma diferença de cota de 3 metros. Certo? Como eu tenho a diferença de cota de 3 metros, a pressão disponível que vai chegar no ponto 4 vai ser os 2,94 que eu tenho no ponto 5, mais a cota de 3 metros. Então, eu tenho disponível 5,94, para que à medida que eu tirar a energia que eu perdi, eu tenha a pressão jusante final. Então, a pressão jusante final é 5,94 menos o 0,34. Então, a pressão vai chegar no ponto 4 agora de 5,60. De 4 para 3, cai 3 metros de novo. Então, eu tenho mais uma diferença de cota de 3. Então, o total agora é o 5,6 mais 3. Certo? 5,6 mais 3. Então, eu tenho 8,6 chegando no ponto 3. As perdas de carga deram um total de 0,8, porque esse trecho teve uma redução, então deu uma perda de carga maior. E o resultado aqui nada mais é do que eu pegar
os 8,6 menos o 0,8 de novo. Eu tenho a nova pressão no ponto 3, falta só ponto 2 e 1. De novo cai 3 metros, então eu vou ter 7,8 mais 3, certo? Quando eu somei os 10,80 de pressão disponível, eu vou tirar 0,52 de energia que eu estou perdendo para o meio. Então, esse é um menos o outro, chegou com 10,27 aqui no ponto 2. E o último trecho cai mais 3 metros. E automaticamente eu vou ter os 10 mais os 3. Com isso, eu tenho aqui disponível 13, mas quando eu tiro a perda de carga de 87 centímetros, a pressão chega aqui em movimento com 12, certo? Então, a pressão no ponto B deu 386, ponto A 303, ponto C 269, ponto 5 294, ponto 4 5,60, ponto 3 7,80, ponto 2 10,27 e ponto 1 12,40. E aqui eu não tenho mais cota para subtrair, cheguei no último ponto. Com isso, eu finalizei minha tabela de colunas. Se eu precisar fazer o cálculo do chuveiro do andar mais alto, que é o mais crítico, fica fácil. Eu tenho todos esses dados aqui, não tem? Vou tirar essa cor aqui. Eu tenho todos os dados de cada ponto. Se eu preciso calcular o chuveiro lá no 5º andar, eu tenho que fazer o caminho interno do meu ramal. Faço só o caminho interno, vai ser de 5 até um ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, até chegar no chuveiro. E nesse caminho vão ter os diâmetros, que foi calculado pelo ramal, os comprimentos de cota, que você tem pelo desenho que você fez. Você consegue as peças de utilização, onde tem curva, onde tem joelho, onde tem T, onde tem registro de pressão e tudo mais. E aí você pode fazer esse mesmo cálculo, usando essa mesma tabela, nos trechos que você precisa fazer o cálculo do chuveiro. Até que o último ponto seja o chuveiro, e você leve essa pressão diminuindo, até que chegue no chuveiro com no mínimo 1 metro para que funcione. E aí, a primeira pressão que você ia usar é a pressão que chegou no ponto 5. Então, você pegaria esse valor aqui para fazer o cálculo do chuveiro. Então, a conta da coluna está pronta e a do chuveiro começaria com 2,94, porque é exatamente a pressão que está aqui antes do ponto 5. E aí, meu primeiro trecho do chuveiro ia ser 5 até certo ponto qualquer, não sei qual. Aí, esse trecho 5 até não sei qual, já ia começar com um T de saída lateral, que a água tinha que virar para ir lá para onde está o chuveiro, com a pressão disponível de 2,94. É assim que a gente faz. Então, eu vou comentar em sala sobre isso ainda para fazer o cálculo do chuveiro. A gente vai ter uma aula de revisão, mas se todo mundo assistir essa videoaula, a gente vai poder já começar no laboratório na próxima segunda-feira, certo? Então, dá uma estudada nisso aí, assiste o videoaulas quando vez precisar, para poder lembrar bem como é o cálculo de coluna.